Bom, Ok, voltamos para a segunda parte da palestra com a Jaqueline. Deixa eu ativar aqui. Aí, tá liberado para você compartilhar, tá bom? ok, ok. Então, eu já estou finalizando já, tá, meninas? Então, olha só. Então, quando nós olhamos para isso, não faz sentido eu achar que eu cheguei aos 20 anos, aos 25, aos 30, aos 40, e eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa rancorosa, eu sou uma pessoa triste. Não, isso não é verdade. Você se tornou, você se transformou num ser humano triste, num ser humano rancoroso, num ser humano amargurado, né? Nós vamos ver esse exemplo de Noemi. Noemi, quando ela perde os filhos, ela perde o marido, é a história da Bíblia, que suas noras, ela vai falar assim, voltem para suas casas, eu não tenho mais filhos, e eu vou me embora. E aí ela diz, não, nós vamos com você. Ela muda o nome, ela diz, não me chame mais Noemi, mas me chame Mara, porque agora eu sou uma mulher amarga. Olha só, agora eu sou uma mulher amarga. Então, antes disso, quando ela tinha um marido, quando ela tinha os filhos, quando ela tinha esperança, ela não era uma mulher amarga. Assim como nós, quando nós tínhamos sonhos, quando nós tínhamos propósito, quando nós tínhamos projetos, nós não éramos depressivas, nós não tínhamos esses sentimentos. Então, na sua maioria, foi lá na nossa infância que nós tínhamos muitos sonhos, muitos sonhos. E algumas mulheres foram violentadas, né, na sua infância. E aí, quando eu falo de violentadas, eu sofri um tipo de violência na minha infância que é muito difícil para mim. Eu não fui abusada sexualmente. Sim, eu fui tocada, né? Houve esse abuso, toque na minha infância, quando eu tinha 7 anos, em três casas diferentes, porque a minha mãe trabalhava, então eu ficava na casa de um parente, na casa de um amigo, mas eu não fui violentada fisicamente no ato sexual, né? Gerou alguns danos, sim, mas já perdoei essas pessoas, hoje eu já vivo, consigo falar disso sem que me gere dor, tá? Eu consigo falar desse assunto para qualquer pessoa sem nenhuma dor. Mas o que que eu percebo que ainda existem resquícios em mim? Quando eu vejo injustiça e eu fui entender por quê. Eu fui violentada psicologicamente. Eu morava em casas de tios e eu era uma criança, eu e meu irmão, muito medrosos, mas muito medrosos. Até os 5 anos, quando eu morei com meu pai, né, que depois ele se separou da minha mãe, meu pai tinha horário para a gente dormir, então ele nos colocava na cama, ele contava história, ele orava conosco, e isso gerava uma certa confiança, e nós dormíamos no mesmo quarto, eu e os meus dois irmãos. Quando eu tinha 5 anos, sou a mais velha, os meus pais se separaram. Na separação dos meus pais, nós moramos por apenas 1 ou 2 anos juntos, acho que menos do que isso. E eu tinha 5 anos e fui estudar. Eu fiz uma prova e passei, fui estudar numa escola particular, ganhou a bolsa. E meus irmãos, minha mãe não podia cuidar de nós todos, então me deixou na casa de um tio, pegou o meu irmão, deixou na casa de outro tio e a minha irmã. Então nós fomos separados. E eu achava que a minha maior dor era a separação dos meus pais, e não foi. Foi porque separou eu e meus irmãos. Então nós criamos medos, muitos medos. E eu passei a fazer xixi na cama. E eu só recentemente percebi que antes disso eu não fazia xixi na cama. E então eu falava assim: ah, vai na cozinha. E eu falava assim: a luz está apagada. Quando eles perceberam que eu, meu irmão, tínhamos medo do escuro, eles nos trancavam em quartos escuros, ficavam batendo na parede, nos trancavam para o lado de fora da casa no escuro. Quando eu era criança, no meu estado, faltava muita energia, quase que todos os dias. E o banheiro era do lado de fora, não era dentro da casa. Então a gente saía para ir ao banheiro, eles trancavam a porta, era uma brincadeira. Não era assim, ah, vamos deixar eles lá de fora. Eles abriam para a gente entrar, mas assim, a gente ficava lá 5 minutos. Aquilo parecia uma eternidade, parecia uma noite inteira. E nós chorávamos muito, muito. E quando a gente entrava, as palavras que a gente ouvia assim, é muito mole, não serve para nada, isso aí não vai dar em nada. Eram as palavras educadas e amorosas que nós ouvimos. E eu cresci com muito medo, muito medo. Isso me gerou tanto medo e tanta incapacidade, porque eu não podia fazer nada, que eu tive muitos problemas financeiros.
Que tipo de problema, Jaqueline? Eu vi uma oportunidade e eu não aproveitava a oportunidade. Tanto medo que eu tinha de fazer sozinha. Eu gerei um medo de estar sozinha em qualquer circunstância, mas os meus maiores prejuízos foi na minha vida financeira. A Jaqueline com a Jaqueline. Eu sou Master Coach formada pela Febracis, sou escritora, eu sou analista de perfil comportamental, eu amo estudar, eu amo gente, eu amo pessoas, sou serva do Senhor há mais de 20 anos, amo a Bíblia, leio muito. Eu sei, né, eu sabia que eu tinha capacidade, mas a crença do medo, da incapacidade, eu só entendi que era porque todas as vezes que eu e meu irmão fomos nos colocados em situação de risco, eu que sou mais velha, nunca pude fazer nada, eu nunca consegui salvar nem a mim nem a ele. Eu cresci, então, sabendo que eu era o quê? Uma incapaz, uma impotente, uma incompetente. Mas isso foi direto para o meu pilar financeiro. Gente, eles chegaram para mim e disseram, Jaqueline, vamos lançar um treinamento assim, 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 assim. Eu, vamos. Quando eles estavam com tudo o projeto, eu falava assim, não, eu não posso, porque eu vou estar fazendo não sei o quê, eu vou estar fazendo não sei o quê, e eu ia criando um desafio, um nível de dificuldade tão alto que não tinha como eu fazer. E eu não fazia. Eu pegava o dinheiro da empresa do meu marido, eu administrava muito bem. Mas quando eu vim administrar o da minha empresa, gente, desastre. Como assim? A mesma pessoa que administra do marido funciona, mas quando era minha, não funcionava. Só para vocês entenderem o que é uma emoção alojada na carne. Até o DNA é alterado. Isso vocês podem pesquisar isso. É uma pesquisa que a doutora Virginia Satir fez. As emoções se alojam na carne, ela é capaz de alterar até o nosso DNA. Né? Então, assim, é uma coisa tremenda. E aí vem a depressão. Nem sempre a depressão ela vem naquele estado crítico, né, que é o crônico de você se trancar. Tem gente que é depressivo, mas ele anda, ele sai de casa, ele conversa, mas ele vive preso no passado. Ele está preso lá, ele não consegue sair do passado. Então, toda a vida dele, todas as coisas que acontecem lá não sei quando, porque com fulano, porque quando eu tinha tantos anos, porque um tio, porque uma tia, porque um amigo do meu pai, um vizinho da fazenda. É desse jeito, né, Maria? Essa é a depressão escondida, é a depressão disfarçada. Eu fico presa. Então, olha só, depressão se dá ao relembrarmos repetidamente, consciente ou inconsciente, as memórias de dor do passado, que causam sentimentos tóxicos e significados errados, ou por nos associarmos às memórias ruins e nos dissociarmos das memórias boas. Olha para você ver como é a nossa memória. O nosso cérebro, ele é programado, vamos dizer dessa forma, para nos defender da dor, ok? Por isso temos lapsos de memória e às vezes dizemos assim, eu não lembro da minha infância, eu não lembro de tal coisa. Na verdade, todas essas memórias estão aqui, tá? Existem atividades específicas, ferramentas específicas que nós utilizamos e que essas memórias vêm, tá? Então, muita coisa que eu não me lembrava foi a partir das ferramentas, do amor de Deus, que essas memórias foram vindo e eu fui compreendendo o que foi acontecendo comigo, tá? Então, existe essa depressão, consciente ou inconsciente. Você fica tão preso ao seu passado, de dor, que você esquece, por exemplo, uma pessoa que ela tem muita mágoa do pai, e porque isso acontece com maior frequência, ok? Maior frequência, com filhos que os pais se separaram, talvez o pai só engravidou a mãe e sumiu. Então, isso acontece com maior frequência nesses casos. E aí o pai foi embora, ou o pai não estava presente quando ele precisou. Você tem como acessar, Daniela, tem como acessar essa memória e trazer. O que pode ter acontecido se foi um abandono, o teu cérebro criou uma dor e bloqueou então a presença. Por quê? A palavra pai gerava dor. Então ele faz o quê? Ele protege, mas as memórias estão lá dentro.
Outro momento que nos faz ter esse lapso de memória é quando eu, de alguma maneira, fui violentada por esse pai, por palavras, né? Ou fui violentada por alguém e o meu pai não estava lá para me defender. Eu crio um bloqueio de memória. Eu vou mostrar para você um caso que nós tivemos isso agora recentemente, de uma moça de 28 anos que ela disse que o pai abandonou ela, que nunca procurou ela, nunca quis saber dela. E nós fizemos a ferramenta, e sabe o que ela acessou na memória dela? Que quando ela tinha 4 anos, o pai namorava com a mãe, engravidou a mãe, mas ele tinha um outro relacionamento, foi ficar com essa outra, casou com essa outra e não ficou com a mãe dela. E só registrou ela quando ela tinha 10 anos de idade. A mãe, com muita raiva, que essa mãe odeia esse pai, ela deixou isso muito claro, e é visível que o ódio que essa menina também carregava do pai, e ela dizia assim, que a madrasta, que ela não chama de madrasta, chama pelo nome, que a fulana nunca deixou meu pai estar comigo. Essa fala não é da criança. A criança não tem essa consciência. Essa fala é de um adulto raivoso. Gerou uma criança raivosa. Então, o que ela fez? Ela apagou todas as memórias. E ela se lembrou, ela viu uma cena em que o pai entrava na casa para ver ela. E ela tinha medo do pai. E aí a pergunta para ela foi: por que você está com medo do seu pai? Ela falou: porque ele é estranho, eu não conheço. Por que ela tinha medo do pai? A mãe causou esse medo dela do pai. E aí, então, o pai não conseguia se relacionar com ela porque ela tinha medo do pai, a partir do comentário que a mãe fazia. Então, aos 10 anos, o pai registra ela. É a única memória que ela tem. Então, que o pai abandonou, não quis ela, só registra com 10 anos e vai ver a vida dele com a outra filha. E agora ela é uma adulta casada com problemas no relacionamento, no casamento dela. Só para entender o que é o sentimento de depressão que você está vivendo, está trabalhando, está andando, está no meio dos outros, mas está tendo aí vários prejuízos e ela nominou esses prejuízos que ela estava tendo. E o que, que aconteceu? Ela disse: eu não consigo me relacionar com a mulher do meu pai, nunca consegui. É a mesma mulher desde sempre. O pai não era casado com a mãe, essa outra mulher não era amante do pai. Ele era um cara solteiro, namorava com duas meninas ao mesmo tempo. E quase que engravidou ambas ao mesmo tempo, só que escolheu casar com a outra, né? Então, assim, a história é muito complexa para ela como criança, mas ela trouxe essa história, a única história que ela conhece. E ela criou essa dor. E quando ela começou a se lembrar, a pergunta que eu fiz foi assim: quem te garante que realmente essa madrasta não queria te ver? Ela parou e me olhou, eu nunca pensei sobre isso. Falei: percebe que você rejeita tanto ela, que quando você chega diante dela, ela não tem ação em relação a você, só que você diz que ela que te rejeita? E é o contrário, porque até agora o que eu vi com você foi que você rejeita essa mulher e você rejeita o seu pai. O pai quer se relacionar com ela, a irmã quer se relacionar com ela. E ela diz que quer, mas a fala dela é carregada de raiva. Você entendeu? Então, estes sentimentos, olha só, por isso que eu digo, significados errados, por associarmos memórias ruins e dissociarmos as memórias boas. Ela eliminou as memórias boas e só fica com as ruins. Então, ela cria significados errados daquilo que ela vivenciou. E aí vem pensamentos terríveis. E aí a palavra diz bem assim, ó. Isso aqui é uma frase que está no meu livro, Brilho Raro, que eu escrevi lá. O que eu penso direciona as minhas atitudes, leva a minhas ações que geram resultados positivos ou negativos. Tá? Isso a partir do meu pensamento. Para nós termos certeza, Salmo 119, verso 113 diz assim: odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Isso aqui é Davi dizendo, porque ele sabia que os pensamentos vãos, eles provêm do próprio homem. Mas dentro do Senhor ele encontrava uma razão e uma verdade. Então, olha só, as crenças, elas influenciam todas as minhas escolhas mais significativas e, portanto, determinam a vida que eu tenho vivido. Está na página 31 do meu livro. Para mudar minha vida, precisei primeiro mudar as crenças sobre mim. E é sobre isso que eu falo com as moças. Eu tive que mudar as crenças a meu respeito para que eu pudesse vivenciar uma vida verdadeira, uma vida eficaz, uma vida extraordinária.
Para que eu possa chegar e ter resultados, eu preciso avaliar esses 11 pilares da minha vida. Espiritual, meu relacionamento com o meu Deus, o quanto eu confio e creio em Deus, meu relacionamento com os meus parentes, o quanto eu respeito, o quanto eu amo, o quanto a verdade. Não é eles em relação a mim, não. É eu em relação a eles. Com o meu conjugal, aí eu tenho que avaliar a qualidade do meu relacionamento, da minha conversa, do meu abraço, do meu toque. É eu para com o meu cônjuge. Quantas vezes eu abraço o meu cônjuge? E aí, vale ressaltar aqui que 4 abraços por dia me faz sentir bem. A Maria está rindo ali. 8 abraços por dia cura traumas. 12 abraços por dia pode me tornar próspera em todas as áreas da minha vida. Isso é uma pesquisa, vocês podem entrar no site, no Google e colocar ali Virginia Satir, que vocês vão ver essa pesquisa do abraço. É sensacional. Também tem a cientista que curou-se do câncer, né? Ela teve câncer e ela curou-se a partir do cuidado que ela teve com as próprias emoções. Então, abraços, distribuir serotonina, dopamina na medida certa, cortisol na medida certa. Cortisol, ele é o hormônio do nervoso, da raiva, do estresse. Quanto menor esse hormônio em nós, melhor qualidade de vida nós temos. Né? Então, quando eu falo do conjugal, eu tenho que pensar como está a minha qualidade, quantos abraços eu dou, quantos bom dia, né? Qual é o meu comportamento em relação ao meu cônjuge? Qual é a qualidade do sexo que eu tenho para ele? Ah, ele não é muito bom, não quero saber se ele é bom, quero saber se você se faz boa para ele, sabe? Nós vamos mudar essa versão. Meus filhos, que tipo de mãe eu sou para os meus filhos? Como é o meu relacionamento com ele? Tem toque? Tem abraço? Tem V0? Assim como com o marido. O que é V0, Jaqueline? Olhar dentro dos olhos. Ficar parado pelo menos por 1 minuto, olhando dentro dos olhos, sem falar uma palavra. Mas dizer eu te amo, eu estou aqui, confia em mim apenas com o olhar. Assim também com os nossos filhos. Os nossos filhos confiam em nós. O quanto de 0 a 10 eles confiam em nós. E sempre que você der uma nota nesse pilar, você vai dar uma nota de 0 a 10. Social, que tipos de amigo eu tenho? São amigos verdadeiros? São amigos maduros? Amigos que estão ali dispostos a me ajudar quando eu realmente precisar? Conselhos verdadeiros, não ficar passando a mão na minha cabeça, falando aquilo que eu quero ouvir, né? Eu tenho um hobby? Qual é a frequência que eu pratico esse hobby? Isso também me torna uma pessoa feliz, uma pessoa com mais dopamina, mais adrenalina, né? Mais serotonina, mais testosterona. E aí, testosterona para desafios, tá? Porque uma pitada de raiva é positivo. Então, imagina que alguém diz bem assim para você: ah, você não é capaz de fazer o seu marido ficar apaixonado só numa noite de sexo por você. Testosterona sobe, joga uma pitada de raiva, tá de brincadeira com a minha cara? É positiva. Essa vale, é bom. Eu não posso aquela raiva que eu quero matar. Essa não, essa sobe cortisol e aí é terrível. É aquela que nos desafia a sermos melhores, a irmos além. Saúde. O quanto você tem se preocupado com a sua saúde? Vai ao médico regularmente? Como está o seu peso? Quando você se olha no espelho, você fica satisfeita? Está feliz? Sabe? É olhar para si e se amar. Tá vendo? Então, o quanto você tem cuidado da sua saúde? Não estou feliz, mas eu estou cuidando de mim? Estou cuidando de mim? Estou fazendo atividade física regularmente? Me alimento saudavelmente, conforme a minha idade, conforme o meu peso, conforme aquilo que talvez eu tenha alguma deficiência, algum desafio de saúde? Durmo corretamente? Bebo água na quantidade certa? Tudo isso é saúde, sabe? Servir é algo que nos faz muito bem. Quanto o mundo é um lugar melhor, porque a Daniele, porque a Maria, porque a Jaqueline existe. Intelectual. Quantos cursos, quantos treinamentos, quantos workshops, quantas palestras você participou nos últimos 12 meses? O ano já acabou, né? Vamos nesse ano. Beleza, todo mês, Jaqueline, show de bola, parabéns. Agora, de 0 a 10, o quanto você tem colocado em prática tudo o que você aprendeu?
Então, a nota não é só, não, eu li 15 livros, eu leio 10 livros por mês, eu assisto 50 filmes, eu acompanho o Pablo Marçal, acompanho o Paulo Vieira, eu sei tudo, beleza? E o quanto você coloca em prática? Ah, era para pôr em prática? Se eu ponho nada em prática, então de 0 a 10. Eu tenho 10 na busca, mas eu tenho 0 na execução. Qual é a minha nota? Ok? Financeiro, eu tenho que avaliar qual é o meu relacionamento com o dinheiro. Eu, a Jaqueline, me relaciono como com o dinheiro? Aonde está o dinheiro? Quanto vale o dinheiro? Eu gosto de dinheiro? Eu vou dizer para vocês quem gosta de dinheiro. Sabe quem gosta de dinheiro? Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Luciano Hang. Esse cara gosta de dinheiro. Ué, Jaqueline, como assim? Não, eu gosto de gastar dinheiro, gente. Sabe? Eu gosto de ter dinheiro para gastar. Qual o valor do dólar hoje? Enquanto fechou a bolsa? Em alta ou em queda? Quem é o homem mais rico do mundo? Quem é o homem mais rico do Brasil? O que eles fizeram para atingir o seu primeiro milhão? Então, se eu tenho um bom relacionamento com o dinheiro, eu sei onde o dinheiro está, como ele anda, quem é que o tem, como administra, eu modelo essas pessoas. Eu sigo essas pessoas e passo a observar ela naquele pilar específico. O meu dinheiro é suficiente para pagar contas? Mal dá para pagar as contas? Nem dá para pagar as contas? Não, meu dinheiro sobra, eu faço investimento, eu poupo os meus sonhos e ainda invisto para ficar rica. Por favor, gente, não tenha reserva de emergência. Por favor, não tenha reserva para curar problema de saúde, para resolver o problema do pneu, se o pneu furar. Não, tenha reservas de oportunidade. Faça reserva de oportunidade para ficar rica, para realizar sonho. Mas se ficar doente, se ficar, usa o dinheiro é seu. Mas não diga que aquele dinheiro é para um problema de saúde. Vai aparecer que você tem que gastar. Entendeu? É isso aí. Então, eu estou investindo em ficar rica, é uma reserva de oportunidade. E a oportunidade vai vir. Aí você está profetizando e a oportunidade vai vir para você. Ok? Profissional, o quanto eu me sinto realizada, o quanto eu estou na carreira que eu sonhei, que eu estudei, que a carreira que eu estou está congruente, está alinhada com o meu propósito de vida? Está alinhada com o meu objetivo de vida? Com aquilo que eu desejo realizar? Com os meus sonhos? Qual é a sua missão de vida? Você tem uma missão de vida? Está escrita no papel? Toda empresa, quando senta nela, ela tem Tá a no listinha na livro. parede. A minha tá no livro. A minha Top! missão de vida tá escrita aqui, ó. É isso. É porque quando você chega na empresa, não fica na parede a missão da empresa, os valores da empresa. É, Nós também temos que ter qual é a minha missão de vida. E aí, a partir daí, tudo que eu decido tem que estar congruente com a minha missão de vida, senão vai dar erro, vai dar ruim, vai me gerar dor. Então, na sua área profissional, você está alinhada no seu propósito? Você está fazendo aquilo que você gostaria? Quando você olha para a equipe que trabalha com você, se é seus funcionários, se você é funcionário de uma empresa, o quanto você faz diferença nessa equipe, nessa empresa que você está inserido? De 0 a 10, o quanto verdadeiramente você é um profissional atuante, que conhece a sua função, que conhece aquilo que você faz, que é expert, que é perito naquilo. E aí você se dá uma nota. E por fim, não menos importante, de 0 a 10, como você acorda? Disposta a viver? Ou você já acorda querendo ficar na cama escondida, não quero sair? Não estou falando do cansaço físico, não. Estou falando aqui, ó. Quais são os pensamentos que norteiam quando você acorda? E aí, todas as vezes, se você conseguir passar 14 dias fazendo o ritual do acordar, você vai perceber que isso vai mudar. Não é uma brincadeira. O boot que o Pablo traz, né? O devocional, o ritual do acordar que o Paulo Vieira traz, o devocional que a igreja ensina, tem um propósito, tem um porquê. É porque nós somos seres humanos dotados de emoções e muitas vezes estamos presos a determinadas emoções que nos impedem de ir além e de realizar tudo aquilo que a gente realmente fomos feitos para fazer. Deuteronômio 8:28 diz: porque eu vos dou poder, eu vos dou capacidade para produzir riqueza. Nós já temos essa capacidade, mas ficamos presas nas nossas emoções, ficamos presas em pensamentos que nos norteiam,
ficamos presos a sentimentos do passado ou ansiedade pelo futuro. Deuteronômio 8. 8:28. Ou estamos ansiosas demais com o que vai acontecer, ou estamos deprimidas, presas àquilo que já aconteceu. Isso norteia os nossos resultados, isso norteia a nossa vida, as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Mas nós somos mulheres extraordinárias, não queremos ficar presas a essas emoções, não queremos levar a nossa geração a ficarem presas nessas emoções e perpetuarem, porque elas vão passando para as suas gerações. Quando nós corrigimos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, automaticamente nós corrigimos o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Jaqueline, isso pertence a Deus. É, mas aí ele escreveu para nós bem assim, ó, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Nisto pensai. E muitas vezes nós ficamos pensando no que é mal, na morte da bezerra, no que pode acontecer, no que é difícil, no assaltante que pode vir, no mundo que vai se acabar. Menos naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é de boa fama. Então, sim, nós norteamos nossos resultados. Nós norteamos. E eu quero finalizar, antes de eu trazer esse último versículo, Jó. Jó diz bem assim, se eu não me engano, no capítulo 3 e o verso 26. Espero não estar errado. Se eu não me engano, é isso. 3:26. Ou é 25. Jó diz bem assim, aquilo que eu mais tinha medo Ele veio me assombrar. sobreveio. Uma tradução, tem tradução que diz veio me assombrar. Então, os meus pensamentos, ali, ó, a Bíblia está me confirmando isso. A Bíblia está confirmando uma pesquisa científica, a Bíblia já tinha isso escrito há mais de 2000 anos, né? Mas os cientistas, muitos não creem na Bíblia, mas foram lá pesquisar e traz aí a confirmação. Então, Jó já deixou isso para nós escrito. O que eu mais tinha medo veio me assombrar. Então, aquilo que nós mais pensamos são as coisas que vêm sobre nós. Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha que lindo Deus falando conosco. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, quando nós pensamos distante do Senhor, quando nós ficamos distante dele com os nossos pensamentos, a tendência é que nós vamos sofrer, vamos ter dores, vamos ficar presas às emoções que nos levam a lugar nenhum. Aliás, levam sim. Leva uma tristeza, leva a frustração, leva a decepção, leva a sentimento de derrota, leva a sentimento de rejeição, leva a depressão, e ela pode se tornar crônica, ela pode se tornar, aliás, tóxicas elas já são. Todos esses sentimentos são tóxicos, são transmitidos para as pessoas à nossa volta. E nós somos a média das pessoas com quem nos relacionamos. Então, pensando nos meus filhos, eu fico pensando, se ele é a média de mim, eu tenho que me tornar uma pessoa muito melhor, para que eles também sejam seres extraordinários. Meninas, gratidão, gratidão, prazer estar aqui com vocês, foi assim, maravilhoso. Eu amo falar de emoções, amo observar as nossas necessidades. Se tiver alguma pergunta, estou aqui para responder, fique à vontade. Achei super legal. Gostei bastante. Gratidão. Você disse que você também faz análise corporal, é isso? Perfil comportamental. Ah, perfil. E Perfil você comportamental. consegue ver se é colérico, é isso? É o DISC? Então, nós trabalhamos com a parte, ela dá para ver, nós temos também, nós temos mais com o perfil que ele não muda, né? Os temperamentos, eles podem ser transformados, já o perfil não. O perfil, ele nunca vai ser transformado, é aquele que você nasce... Dá de presente pra gente aqui, ó, eu e a Dani que estamos aqui, como a gente vê o nosso comportamento, como que é a nossa análise? Eu vou mandar para vocês um link de degustação, vocês vão ter acesso e vão entender qual é o perfil comportamental de vocês. Ai, legal, eu gosto de fazer. É um pouco complexo, tá bom? Mas aí, se precisar, eu tiro dúvidas, porque ele vem com 3 tipos de análise de inteligência emocional, né? De Spranger, de Young e de Marston. Eles trazem essas análises que os 3 fizeram em relação ao DISC, que são os perfis dominante, influente, estável e conforme.
Então, é um software onde você vai responder um questionário e ele vai fazer o levantamento, ok? Ah, eu fiz um do Disque que você via o bichinho, né? É o tigre, não é? Tem o tigre. Não, É, esse não. É isso que eu estou falando, porque esses tipos de resultados, eles podem ser alterados a partir do seu comportamento, tá? Então, por uhum. exemplo, eu sou gato, eu posso me tornar um tubarão, ou eu posso me tornar uma Ah, foca. então, o meu, acho que o meu era gato. Eu falei, imagina, não tem nada a ver com a gato. Mas aí tudo que tava falando lá, eu falei, ah, não tem nada a ver. Eu devo ser algum outro bicho, menos gato, porque gato, né? Eu fiz lá, eu esqueci agora. Eu faço esses comportamentos, nunca lembro quem sou eu. Eu devo ser Esse, colérica e tudo Não, mais. aí nós temos os 4 temperamentos, que agora eles trouxeram o quinto, né, que é o supino, que é o fleumático, o melancólico, o colérico e o sanguíneo. E agora eles trouxeram o supina. Mas esses 4 são os mais trabalhados. Esses você faz com teste até no YouTube, é bem tranquilo. Já o CIS Assessment, ele vai fazer um 360, então ele vai falar como você pensa, como você julga, como você avalia situações, como você olha para as pessoas, em que lugar você se encaixa nas empresas, quais são os melhores locais para você trabalhar. Então ele vai trazer assim um perfil profundo de quem você é. Essa Uhum, pessoa, ela não muda. O que ela pode ter são comportamentos a partir das emoções que ela tem. Por exemplo, eu sou entendi. uma estável 80%. E eu Então, me eu fiz comporto. esse alguma coisa estável 80%. Tinha também que eu fiz. Eu fiz do Maurício, ele mandou esse disque, e aí eu fiquei dando risada, né? Porque você faz lá e vai dando, né? Vai falando, e a hora que você lê, fala, mas não é que eu sou esse bicho mesmo? Que mostrava o bicho, mostrava essa questão de 80%, né? O que eu era. Eu fiquei assim, 80 a 70, sabe? Que tem vários perfis ali para você fazer. Eu fui fazendo, e aí depois. E aí dentro eu devo sei se o pessoal fala, né, colérico, fleumático, eu devo também dentro desse do fleumático, né, que é. Não, sanguíneo, sou sanguínea, eles falam. Eles podem ser transformados, tá? Os Mas temperamentos podem bacana. ser transformados, podem ser trabalhados. Conforme colérica, Daniele, A Dani é? Eu a vi que ela Dani colocou falando. Eu aqui. já fiz vários testes e duas vezes eu fiz deu esse conforme e o colérico melancólico. Colérico melancólico, que é um pouco de um pouco de outro, mas mais colérico. Ai, então, porque aí esses são os temperamentos, podem ser trabalhados, podem ser a partir de comportamentos, e já o perfil ele nunca vai mudar. Mas você pode adaptá-lo se houver necessidade. Porém, qualquer tempo que você fizer o teste, ele vai dar o mesmo resultado, né? Ah, Então, legal. essa é a diferença. Já o animal, quando você faz o teste do animal, se você muda de comportamento, se você muda de atitude, se você muda a sua comunicação, então você muda de perfil. Então, talvez você é um gato e pode se tornar uma águia ou um tubarão, sem nenhum problema. No caso, a gente tem um pouquinho de cada um, mas um é que domina, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu sou uma dominante 26%. É muito baixo. Mas eu aprendi, a partir da análise de perfil comportamental, a usar esse perfil dominante. Então, por exemplo, quando eu estou dando treinamento, o perfil mais alto que eu uso é a dominância, porque mostra a autoridade, porque o estável é muito calmo, é lento, é pensativo, é inseguro, e o dominante é mais aqui, né? Então, eu uso mais a dominância quando eu estou dando treinamento. Mas eu aprendi a utilizar e tirar a minha roupa e voltar para a minha estabilidade, que me deixa muito mais em paz, muito mais tranquila, né? A Eu influência. acredito que eu devo ser dominante o tempo todo, porque 25 anos na sala de aula, eu já domino ali, sabe? Mas dentro de mim, só eu sei. As meninas falam: não, você nasceu com o microfone. Onde, gente? Vocês estão me vendo com o microfone? Mas não é, deve ser o treinamento da sala de aula, que quando eu falo, né, dessa dominância. Mas dentro de mim, só eu sei como é que tá borbulhando tudo aqui. E eles falam: não, você tem total domínio. Mas não é, é a minha voz, né, a entonação da voz que eu tenho ali. Mas eu acho que é por conta das aulas mesmo, né?
Ai, mas O eu gostei falante, ele é bastante. o A gente. influente, tá? Oi? O falante, assim, é o influente. O dominante, Influente? ele é mais agressivo. Ele é mais agressivo. A Deve ser emoção influente. natural do dominante é a raiva, enquanto que a emoção natural do influente é o entusiasmo, é a alegria. Ah, então eu sou influente, não tem jeito, né, Dani? Eu tenho essa energia mesmo de falar, É, de estar sempre feliz. Eu amo estar no meio de pessoas, sabe? Eu amo estar junto, falando. Eu sinto essa energia, e dependendo do ambiente que eu estou, eu acabo contagiando dentro daquela energia. E eu sinto, né? Igual a Dani mesmo, eu a conhecia só aqui nas lives, e quando eu a vi, nossa, parece que fazia tanto tempo que eu a conhecia que, sabe, assim, eu queria já para mim, minha irmã, minha amiga, sabe, assim, melhor amiga vocês estavam no 301? Eu tava, do, do 300, estava. tava. Ah, eu Tava também com esse estava. aqui, ó. O Escritura Particular de Deus. Ah, e gente, tô sem nenhum livro aqui. Pensa que coisa. Eu viajei, os livros estão dentro do carro e eu não desci do carro. O meu é o Brilho Raro. Eu lembro do seu livro. Eu É vi todos esquecido ou os livros. Eu, E ignorado. da eu que capa. organizei todos os livros lá. Agora que você falou do nome do livro, que a gente guarda o nome, né? Do livro. Eu lembrei. Falei, eu lembro do livro dela. Estava lá também no lançamento. E eu Então, participei também da avaliação, né? Então tem alguns nomes que eu lembro ainda. eu também participei de alguns, auxiliei na escolha. Inclusive, ganhei um que me mandaram aqui, chegou do. Meu Deus, o nome dele é tão difícil. Mas é bem legal, ele conta a história do, da Igreja Católica que ele viveu lá onde ele foi se formar padre. É bem, bem interessante, bem interessante. Ai, que joia. Meninas, estou vendo aqui que faltam 3 minutos para encerrar. Quero mais uma vez agradecer. Obrigada, Daniele, pela oportunidade maravilhosa, tá bom? Sempre que der, a gente está por aqui. Eu quase não apareço nas lives porque à noite eu não paro, gente. Eu cheguei de viagem sábado, eu e meu esposo a gente viaja bastante. E a minha filha já agora me ligou e falou que eu viajo de novo no fim de semana. Então à noite eu tô na igreja. Aí se eu tô aqui, meu marido Você é é pastor. pastora? O meu marido é pastor. Então, de noite eu quase não fico em casa. Hoje mesmo eu falei, meninas, eu não vou estar no ensaio com vocês, porque eu vou estar numa live, não vou estar aqui, vou estar num encontro de mulheres. Mas quase todos os dias eu estou na igreja, é por isso que eu quase não participo de nada, que eu vejo lá os anúncios, mas eu não consigo. E a nossa diferença de horário, né? Aqui agora que são 10h10, ou seja, são 11 horas, né? Isso, aí tem uma diferença, né? Mas olha, Você gratidão. mora aí, em Roraima, Rondônia, Rondônia. Rondônia, tá? Ah, eu tenho uma Mas amiga que mora em Rondônia. é, Vou descobrir qual que é o lugar, eu te falo. eu moro em Ariquemes. Chamo lá. Ah. Quero agradecer Então também ela pela mora sua em Rondônia. É participação. a Foi um Josi, vou prazer ter perguntar você para ela aqui. certinho. E a gente tem alguns minutinhos ainda, né? Depois, inclusive, a gente vai subir isso aqui no YouTube, né? Pra gente poder também compartilhar com mais mulheres. E eu envio no grupo também a gravação. Entre hoje e amanhã eu tô enviando pra vocês lá também. E fica aí para uma próxima, um próximo convite aí pra gente poder também continuar esses assuntos que eu acredito que vai ajudar muita gente, tenho certeza. Me ajudou muito, imagina quem vai assistir depois, né? Então fica aí Gratidão, um próximo gratidão. convite também. A Maria também palestrou na última vez, né? E depois também eu tô com uns resuminhos atrasados, mas vou liberar, né? Normalmente eu faço depois uma postagem aqui, quando não, vamos tirar uma fotinha aqui, né? Daí aí eu coloco um Vamos, né? resuminho do que eu anotei bastante aqui, então faço aí um bem resuminho para postar lá. Tirar uma fotinha rápida. Aí acho que aqui foi. Minha filha tá chorando já. Prazer, Agora vamos finalizar. Maria. Mas Deus abençoe bastante, viu? Boa noite, até Tchau, uma próxima. prazer Fiquem com já Deus. ter te conhecido. Depois Prazer Amém. foi. coloca as redes sociais para a gente ficar seguindo lá, tá bom? Verdade mesmo. Seu livro também, se você tiver algum link para comprar, também já envio lá também pro pessoal também que querer ver depois, tá bom? Então, tá bom, então. Gratidão. Obrigada, Gratidão. gente. Boa Tchau, noite. Boa meninas. Tudo semana de para bom. Você vocês. também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.